Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 110, Vidas Sucessivas, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Vidas sucessivas. Não te maravilhes de ter havido dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus, João, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando, não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a revestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo deste livro Caminho, Verdade e Vida. O título é Vidas Sucessivas e foi utilizado esta passagem quando Jesus disse: não te maravilhes de ter haver dito, necessário vos é nascer de novo. A frase diz que não é para nós ficarmos maravilhados com o que ele está dizendo. Isto é necessário nós nascermos de novo, termos diversas vidas aqui na Terra.
Mas Emmanuel vai nos explicar mais com detalhes. Ele diz que a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. E realmente, mais do que isso, impossível. E diz: desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A palavra injunções significa obrigações, determinações, ordem. E diz então a frase, em outras palavras, ele disse para nós que é descabido, ou seja, não cabe fazer outra interpretação que não seja essa, que está muito clara. Mas há quem fez isso dando uma outra compreensão. Talvez ele tenha feito isso atento às dificuldades, essas injunções, essas obrigações que tem na luta humana. Então, naquele momento do passado, foi dito outra forma, entendimento de outra forma, mas nunca para os espíritos amantes da verdade legítima. Os homens podem fazer uma narrativa que eles quiserem sobre uma frase, mas os espíritos amantes da verdade, eles falam exatamente aquilo, a realidade do que aconteceu. E ele diz: a reencarnação é lei universal. Isto é uma lei criada por Deus. Não há como dizer que não existe. Nesta outra parte, ele diz: sem ela, ou seja, sem a reencarnação, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz dos seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Ele está dizendo para nós que, sem esta lei, que é a reencarnação, a existência terrestre seria um turbilhão de desordem e injustiça. Por quê? Como que nós vamos explicar a morte prematuramente de uma criança? Como que nós vamos explicar de uma pessoa que nasce com um defeito físico ou com a doença que em poucos anos ela falece? Se nós pensarmos como outras pessoas dizem, que vai haver o juízo final e que ali vai ser julgado todos, nós só temos esta vida. Como que vai fazer esse julgamento? Deus é amor. O Mestre Jesus nos disse isso. Então, como nós vamos ter uma justiça? Porque a justiça de Deus, ela é magnânima. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. É isto que as pessoas precisam entender. Porque as nossas dores que nós trazemos de outras vidas, ou desta vida mesma, é um processo de resgate, e para que nós possamos reajustar. Muito diferente do que disse Moisés, por exemplo, naquela época, que Deus castigava. E até hoje, muitas pessoas trazem esta ideia de que Deus castiga. Então, qualquer coisa que você fizer, você vai ser castigado. Não, é um processo de resgate. É para a sua melhora. E aí vai ter o reajustamento. É a lei de causa e efeito, que nós já estudamos em outros
livros, outras lições. Então, Deus é misericórdia divina. Nós não podemos nem passar pela nossa cabeça que Ele vai o quê? Nos cobrar uma coisa que nós não temos condições. Ele não vai fazer isso. Cada um de nós temos uma jornada evolutiva diferente. E ele continua dizendo que entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. Ele está informando para nós que na lei dos homens, aquele que é criminoso, ele pode ir até a morte, a penas cruéis. Ele pode até ser condenado a qualquer outro sofrimentos prolongados. Mas ele diz que a providência, todavia, corrige amando. Então, Deus, ele age de forma diferente dos homens aqui na Terra. Ele quer que nós possamos corrigir. E para que nós possamos corrigir, é da lei de causa e efeito. Aquilo que nós fizemos de equivocadamente, nós temos que refazer aquilo. E por isso que ele diz, não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Então veja, Deus, a providência divina, não faz isso com a gente. Mas aqui na Terra faz. Mas era preciso? Era preciso que haja uma educação nos presídios. E não fazer como que se faz. Que muitas vezes os maiores criminosos, eles têm dinheiro e eles saem. E continuam fazendo aquilo que faziam. Deus não quer que nós fiquemos presos. Ele quer que nós possamos nos reajustar, corrigindo. Nesta outra parte, ele diz que determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. A palavra redimir é reabilitar, é salvar, ser perdoado. Emmanuel está dizendo que uma vez que há o crime, ele determina que também os comparsas, nesses dramas todos, vão trocar a vestimenta carnal. Se eles foram inimigos, eles voltarão irmãos, por exemplo. Eles vêm para se redimir, que nós dissemos que é para reabilitar, para ser salvo, para ser perdoado uns com os outros. E continua dizendo que para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Ele está dando um exemplo da diferença que é muito grande entre a sabedoria divina, as leis dos homens. Então ele diz que Deus sabe tudo. Ela sabe tudo. Então, por isso que ele está dizendo que ele sabe que aquele que errou nem sempre é um celerado. Celerado significa um malvado, uma pessoa má. Nem sempre. Como nem sempre a vítima é pura e sincera. Houve ali um crime e muitas vezes aquele que cometeu o crime, ele é uma pessoa pura. Mas no momento de falta de lucidez, fica desorientado, ele mata uma outra pessoa. Ele era uma pessoa boa.
Ele estava fora de si. E a vítima, muitas vezes, nem sempre ela é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Então veja bem o conhecimento de Deus. Ele não vê a coisa superficialmente, como, por exemplo, é mostrado pela televisão. Ele conhece cada um dos seus filhos. E ele vai saber o que cada um errou, qual é a responsabilidade de cada um. E diz, conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. Ele sabe de tudo. Ele está em todos os momentos, em todos os lugares. Ele sabe perfeitamente o que aconteceu. Nesta outra parte, ele diz, o algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Postura de Deus para conosco é a melhor possível. Ele quer que nós possamos renovar, nos transformar numa pessoa melhor. Por isso que ele diz, o algoz integral, o algoz é um malvado, um verdugo. Como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O juiz, por exemplo, ele não tem noção completa do que está acontecendo. Ele vai ali dar a sentença baseado naquilo que chegou para ele. Mas aquilo talvez não seja verdade. E ele então identifica essas necessidades dos seus filhos. Ou que vai para os laços de sangue, como nós dissemos, que é através da irmandade, ou filho com pai, e essas redes dos compromissos edificantes, que nós temos diversas formas de vir para nos reatar, para que nós possamos aprender a lei do amor, isto entre as dificuldades e as dores do destino, que o esquecimento nos dá. Uma lição maravilhosa para que nós possamos refletir. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.